Olá pessoal, eu sou a Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje eu queria trazer um assunto para vocês aqui, que é um assunto que me interessa, que é o que eu gosto de ficar pesquisando, é que são capas dos quadrinhos, mas não capas aleatórias, não vou fazer um top 5 das minhas capas preferidas, apesar que caberia um bom vídeo isso. Bom, enfim, mas o que eu quero falar são capas repetidas, seja por homenagem, seja por coincidência, seja por cópia na cara dura. Quadrinhos existem desde, sei lá, os anos 30, anos 40, esses da Disney pelo menos. Imagine tantas capas que já não foram feitas para as histórias ao longo desses anos todos aí, quase 100 anos. Então seria meio impossível você imaginar que seria tudo capas diferentes, teria tantas ideias para capas, principalmente esse ramo de quadrinho mais infantil assim, eles usam. Antigamente eles usavam, hoje em dia eles mostram mais da história, alguma coisa da história, mas antigamente eles usavam isso como uma piadinha. Se é uma piada de um quadrinho só, não é de 3 como eram os tiras, não dá pra encher uma página, como tem essas histórias de uma página só. Eles usavam aquele espaço da capa pra contar uma historinha, uma piada, uma situação divertida, pra já começar a arrancar a risada do leitor por ela. E ao longo desses anos, algumas dessas capas elas foram sendo reaproveitadas, foram sendo refeitas. Uma das campeãs disso são as revistas do Zé Carioca aqui do... E eu estou apontando ali porque as revistas estão ali. Força do Hábito, são as revistas do Zé Carioca. Principalmente as mais recentes dos últimos anos da Abril. As capas dela muitas vezes eram reaproveitamentos de capas antigas. Ou do próprio Zé, ou do Donald. Tem até uma famosa que é essa daqui, que é reaproveitamento dessa capa do Donald aqui, que infelizmente eu não tenho a edição física, mas vou deixar a imagem aqui. Eles não escondem que são homenagem, né? Reaproveitamento de ideias. A última edição do Tipatinhas da Abril, por exemplo, que é essa daqui, a capa dela é um remake da edição 255, como vocês podem ver aqui. E isso é caso de que eles não deixam dúvida de que realmente é um remake, foi inspirado na própria edição. Os exemplos são demais, são bastante. Tem até uma capa que eu acho que é a capa que bate o recorde de remakes, de reaproveitamento, que é essa imagem aqui, que ela já foi reaproveitada em várias outras edições, vocês podem ver aqui na tela. Os exemplos assim são de muito, e não só Disney, né? Às vezes, dentro da própria Abril mesmo, eles pegavam as ideias e levavam para as outras revistas. Que teve uma época que a Abril não publicava só a Disney, ela publicava Turma da Mônica, revistas, franquias aleatórias de desenho, tipo Pica-Pau, nessas outros ramos da editora. Volta e meia tinha uma capa que a Disney pegava dessas histórias, ou o contrário. A gente tem um caso como a capa dessa edição do Cascão aqui. Muito tempo depois, em 2002, na edição 2236 do Donald, eles fizeram um remake dela. E essa capa é interessante, que eu lembro na época que eu ainda participava de grupo de quadrinhos Disney no Facebook. Eu lembro que teve um post sobre ela, e nos comentários lá, eles acharam tipo rascunho, que realmente o Eli Leon, que é o autor da capa do Donald, ele se inspirou nessa capa do Cascão aqui. Infelizmente eu não tô mais achando o post, eu tentei dar uma pesquisada lá pra pegar com mais detalhes, mas o caso de eu ter trazido essa ideia aqui, essa ideia de capas, é porque eu encontrei uma reportagem, e isso eu acho que não sei se conta como homenagem ou se é cópia na cara dura. São as histórias daquele personagem, o Riquinho, que é o Hit Rick, né, que é no original. É aquele personagem garoto que é milionário, etc. Muitas das capas das edições dele, elas são tiradas, recalcadas, copiadas, usem a palavra que vocês mais acharem aí, de revista do Tio Patinhas, principalmente do Calbato, que é mais ou menos na época lá que as duas eram publicadas. Vou deixar alguns exemplos para vocês aqui, como por exemplo essa, que foi publicada em 54 na revista do Tio Patinhas. Na revista do Riquinho, em 62, a gente teve essa versão aqui. 55 no Tio Patinhas e 64 no Riquinho. 57, 66. 57 também. 72. Outro 57. Eles resolveram pegar o estoque de capas do Tio Patinhas de 57 e sair copiando. Em 77. Em 59. Em 66. 61, 76, 61, 72. E esse caso aqui, ela é curiosa. As outras, você não deixa dúvida que é cópia na cara dura. Quando tem muita coincidência, a pessoa já desconfia, né? Ou homenagem, vocês podem considerar como vocês quiserem. Porém, nesse caso aqui, as duas saíram praticamente juntas.
elas são de 62. A diferença é que a do Tio Patinhas é de setembro e a do Riquinho é de maio. Mas por data de capas, essas coisas, elas basicamente não tem como os dois terem, tipo, combinado, um olhado pro outro. Então, nesse caso, pode ter sido coincidência também. Ou não, vai que o autor das capas do Riquinho realmente era fã do Barks e gostava de copiar, e os dois conversavam, sei lá como é que era naquela época. A gente também tem essa daqui do Riquinho de 61, e aqui é o contrário. Ela que foi a homenageada, plagiada, copiada. Porque em fevereiro de 2000 a gente teve essa capa, que é de autoria do estúdio do Tello. E por último, a capa que eu quero trazer para vocês, é que no final dos anos 80, a Editora Abril fez um concurso para que os leitores mandassem ideias para capas que eles iriam publicar. E praticamente não, só não lembro se no Almanac Disney teve, mas todas as outras revistas de personagens, tipo Pato Donald, Margarida, Mickey, elas tiveram a versão, o leitor fez e eles transformaram em capa. E uma delas foi a revista do Tio Patinhas, que foi essa capa aqui, que mostra o Tio Patinhas na gangorra, como vocês podem ver, com uma barra de ouro. Essa foi a ideia que o leitor mandou. Na verdade, o desenho do leitor foi esse daqui. E os desenhistas da própria Abril transformaram numa ilustração um pouco mais palatável, né? Porém, essa ideia aqui do Tio Patinhas na gangorra, ela já tinha sido usada também numa revista do Tio Patinhas com a ilustração do Karl Barks, em 1960, que é essa ilustração aqui. Aí vocês podem pensar, será que o leitor conhecia a história? Foi uma coincidência? Não sei se o leitor sabia da existência dessa revista do Tio Patinhas, mas provavelmente o desenhista que fez essa ilustração aqui, talvez ele sabia, porque se vocês compararem com o desenho do leitor que eu mostrei agora há pouco, essa daqui, ela tá mais próxima da capa original. Até o ângulo é mais ou menos a mesma, a expressão do Tio Patinhas. E claro que essa ilustração aqui, no caso do Karl Barks, ela teve numa revista do Riquinho, na revista que saiu em dezembro de 65, que é essa daqui, que ele também está numa gangorra. Mas é isso, vocês lembram de alguma outra capa icônica que seja homenagem, remake de alguma outra? Deixa aí nos comentários. E é isso. Aquilo que eu sempre falo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Uma coisa que eu não costumo pedir muito, mas se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem aí nos seus perfis, se vocês têm internet. Internet vocês têm, claro. Se vocês têm Facebook, Twitter, sei lá, Instagram, compartilha e indique o canal, passe a palavra aí, que isso ajuda também. E é isso, até o próximo vídeo.